Bom, o que eu tenho a dizer é que durante a minha vida eu tive muitas batalhas, sendo a maioria delas lutadas e vencidas pela minha mãe. E eu só pude ter as minhas experiências, as minhas vitórias, a partir do momento que eu conheci uma fé. E eu desde sempre tive uma natureza muito racional das coisas. Então eu sei que se não fosse eu vendo como é esse ministério, vendo de dentro para fora, vendo que não há a falsidade, não há o desvio, não há a mentira, é que eu realmente comecei a ter uma fé que eu pude ver a sinceridade e Deus fazendo na minha vida, porque eu tenho certeza que se não fosse aqui, eu não iria para igreja nenhuma, porque o que a gente vê e ouve das pessoas é vergonhoso. Então eu acreditava que realmente que não há outro lugar, talvez exista algum outro lugar, mas a maioria não é assim. A grande maioria, quase a totalidade. E dando abertura para essa espiritualidade, que eu, na minha natureza não era assim, eu pude ver Deus cuidando da minha vida. E hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa abençoada, tenho uma fé que precisa ser muito trabalhada e evoluída, mas eu vejo Deus cuidando da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa de saúde, bem-sucedida, com uma família abençoada, com um trabalho abençoado, e eu sou muito grato a esse ministério. Amém. Quando eu tomei a decisão de vir ao ministério, eu tinha uma família totalmente desestruturada. Éramos minha mãe e minhas duas irmãs. Nós não tínhamos o básico dentro de casa. Quando eu digo básico, é desde a pasta de dente ao papel higiênico. Nós não tínhamos o que comer, vivíamos sempre naquela situação, sempre tudo muito difícil, tudo muito sacrificial. A minha visão, eu cresci pensando que a vida era assim. A vida era assim. Tinha algumas pessoas que eram mais privilegiadas, mas outras pessoas, como nós, no caso, realmente tínhamos que viver o resto da vida assim. O dia que eu tomei a decisão de ir até o ministério, eu nunca vou me esquecer, porque o programa da Senhora no Interior passa às 2h30, e às 2h30 da tarde eu estava deitada na cama, totalmente sem perspectiva, eu não sabia o que ia ser do outro dia, e até aquele momento eu não tinha comido absolutamente nada, porque não tinha. Eu tinha um cachorro e ele também não tinha, a gente não Nem o tinha, cachorro. nem o cachorro tinha. E eu me lembro de estar mudando a TV e vi uma moça bonita, eu achei linda, me parou, me conquistou pela beleza, e eu queria saber o que estava falando, e aquilo me chamou a atenção. Porque a senhora falou com muita convicção, com muita propriedade de Deus, do que Deus podia fazer na vida de uma pessoa. E eu acreditei, naquele momento eu acreditei. E eu me troquei, eu tive uma crise de choro tremenda, de os vizinhos ouvirem, porque eu estava realmente no desespero. Nessa época eu tinha 16 anos, e eu fui para a igreja. A partir daquele dia, a palavra entrou, eu entendi, eu bebi do Espírito, eu passei a perceber que havia diferença no ministério, que não era uma outra igreja que passava aquelas mesmas palavras e que não tinha resultado, eram só palavras e não tinham resultado. E você não vivia, não tinha nada, você não tocava no que diziam. E eu vi uma diferença tremenda no ministério, porque desde o primeiro dia que eu cheguei ao ministério, comecei a viver coisas do pequenininho, do pouco, e foi crescendo, e o Senhor foi abençoando, foi mudando a vida de uma tal maneira que não tem nem palavras para explicar. Vendo todos os depoimentos aqui, que todos muito emocionantes,
ao olhar para todos nós, todas essas pessoas, ninguém imagina tudo que passamos, porque hoje nós vivemos de uma maneira tão diferente. A nossa aparência... Ninguém tem cara de sofrimento aqui. Ninguém, exatamente. A nossa aparência é de felicidade. Nós passamos felicidade, porque nós vivemos o que queremos. Nós sonhamos e nós conquistamos. Há uma semana atrás eu fiquei muito emocionada, porque eu saí do mercado e até comentei com meu marido assim, eu nunca pensei que eu pudesse entrar num supermercado, ver alguma coisa e sentir vontade daquilo. E eu jamais achei que eu pudesse sentir vontade de alguma coisa e provar. E pegar. E poder levar para casa e poder provar. Eu achei que Parece coisa pequena, mas exatamente. Quem vive é que sabe. Do mínimo, podia ser o mínimo, um pouco, um Danone. Não podia. Foi uma grande mudança na minha vida. A minha vida realmente começou outra vez. Eu não tinha vida, só o coração batia, eu não vivia. Só o meu coração batia. Eu passei a viver, a tocar, a experimentar, ter um casamento abençoado, uma vida abençoada, tenho tudo que eu sonhei, não tenho nada, eu olho para trás e nem acredito que eu vivi tudo aquilo, que realmente o Ministério Mudança de Vida mudou a minha vida. O Ministério Mudança de Vida é mudança de vida, com certeza, não tem outra expressão. Nós sempre ouvimos isso, as pessoas sempre dizem isso. O que o Ministério Mudança de Vida representa para você? Mudança de vida, porque não tem outra expressão. É uma mudança de vida, exatamente isso.